E vamos falar hoje de avivamento. Estou aqui já recebendo mensagens já estão chegando aqui no meu celular, mas antes eu quero aqui dizer para o pastor Gustavo, pastor Maurílio, esse negócio de avivamento já deu tanto problema, né, Gustavo? Já teve igreja que dividiu por isso, né? Sim, sim. É uma coisa tão abençoadora, né? Tão de Deus, mas alguns homens ou algumas igrejas não souberam administrar muito bem. Qual seria o conceito, pastor Maurílio, de avivamento? Como é que eu definiria avivamento? Avivar é dar vida novamente a alguma coisa. Então, avivamento seria uma intervenção de Deus na história, numa sociedade, numa igreja, numa coletividade religiosa, e isso vai produzir alterações perceptíveis. Então, assim, há comunidades que estão dando sinais de morte. E avivamento traz sinais de vida, mais ou menos por aí. Sim, ele sempre vai produzir um bom fruto. Isso é inegável. Será que nós estamos aí com 1517, 2017, 500 anos da Reforma? Eu posso dizer que a Reforma foi um avivamento? Porque há controvérsias, né? Vocês acham que foi o quê? Houve avivamento? O que vocês pensam? Eu acredito que sim, Uma das características da continuação do avivamento são pessoas que, tocadas pelo Espírito Santo, começam a responder a esse avivar, quer dizer, a esse despertar ao divino. E aí uma das formas de avivamento saudável é o despertar das Escrituras, né? Há 500 anos, então, nós tivemos pessoas se voltando de novo às Escrituras, né? Acho que o segundo aspecto da continuação do avivamento é quando as pessoas respondem ao mover de Deus, não só no meio coletivo, mas principalmente na sua vida individual de oração. E quando pessoas se levantam como pessoas comprometidas para continuar ou deixar que Deus continue neles e através deles o que o Senhor está fazendo. E isso aconteceu há 500 anos. Mas quais seriam as evidências assim, de uma igreja que está amortecida? Eu lembro que no livro do Max Weber, aquele clássico Ética Protestante, ele tem umas partes que ele fala isso, né? Ele fala que o pietismo foi o avivamento na igreja, do amortecimento da igreja luterana, né? Ele falava que a igreja estava amortecida. O que traz amortecimento para a igreja, no sentido assim, quais são os sinais de morte da igreja? É o quê? Porque às vezes a gente acha que sinal de vida é a bateria tocando alto ou levantando a mão. Não necessariamente, né? Na minha concepção, eu acho que o que determina se uma igreja é avivada ou não é o caráter dos cristãos dessa igreja. Então, uma igreja avivada é aquela que os cristãos desenvolvem o fruto do Espírito Santo na vida deles. Então, será uma igreja que terá um vigor missionário, ela terá um apego às Escrituras muito grande e o amor sempre vai ser o termômetro de uma igreja avivada, com certeza. Mas aí, até agora, eu concordo, mas ele não falou nada de barulho. Porque mas não é uma associação entre avivamento e barulho? Sim, porque nós temos Atos 2 praticamente como um protótipo, né? E ali seria um arquétipo, um modelo. Aquilo aconteceu, se você pegar o modelo estético do derramamento do Espírito, ele não acontece de novo nem na igreja do Novo Testamento. Naquelas proporções, com os mesmos sinais, as línguas de fogo, aquilo não vai acontecer ali. Aquilo ali não foi o principal do avivamento. O que aquilo ali produziu, você vai ver em Atos 2:42, é o apego à doutrina, à comunhão, partir do pão, as orações, o temor e a graça de Deus que estava sobre todos. Então, o estético, ele tem a sua importância, ele tem o seu momento, mas o que se produz depois é que vai determinar se foi avivamento ou não. O que conta é o ético, né? Com certeza. O estético aparece, mas o ético é que conta. E dentro desse texto também seria uma figura simples, mas quem promoveu ali o som foi o Espírito Santo, quer dizer, eles ouviram do céu um som eles tiveram, né, a percepção de um som, de um vento veemente e impetuante. Então, quer dizer, foi algo produzido pelo Senhor. Então, quando a gente coloca uma bateria tocando muito alto, então um som muito alto na igreja, diz isso é avivamento? Não, isso é cultura, né? Isso pode ser algumas percepções de mudança de culto que nós temos hoje, mas não exatamente um avivamento. E a minha leitura, Gustavo, eu pego dois textos, de Elias, quando Elias estava deprimido lá no monte, né? E ele sai para fora e tem uma barulheira danada, e o texto diz que Deus não estava naquela barulheira. Mas Deus estava no cicio, né? Eu acho a expressão legal, cicio, né? Estava no vento tranquilo. E outro texto é o da profecia de Ezequiel lá, do Vale de Ossos Secos. Ali houve muito barulho. Houve muito barulho. Mas houve muito barulho, osso juntando com osso, mas enquanto estava aquela barulheira não adiantava nada. Só houve vida
quando o Espírito. Então, parece que é uma relação de vida com o Espírito, né? Eu acho que a questão central do avivamento é o Espírito Santo, é isso? Para mim, quando nós entendemos a primeira cena de avivamento, quer dizer, a doação de vida de Deus ao ser humano, é Gênesis capítulo 2, versículo de número 7, né? Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Quer dizer, esse boneco de barro inanimado passa a ser avivado, ele tem vida, tem a própria vida de Deus, para relacionar-se muito bem com Deus, consigo mesmo e posteriormente com o próximo, né? Se ele é a primeira família ali, Adão e Eva, e a continuação disso. Então a gente tem o outro momento que a igreja é avivada, como o pastor Maurílio citou, em Atos capítulo 2, quer dizer, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa. Quer dizer, o mesmo sopro de Gênesis 2:7 da criação era o sopro divino do Espírito Santo na sua igreja. Então nós temos o trabalhar entre o primeiro sopro e o segundo sopro, teve a queda, teve o protótipo do Evangelho, quer dizer, a primeira proposta de reavivamento, quando Deus pega um homem escondido, vestido de folha de figueira, e traz a ele as condições do pecado, e de repente tira aquilo dele, mata o animal, veste Adão e Eva com aquele animal, dizendo, olha, o reavivamento, quer dizer, o retorno à vida será uma obra que eu fiz, na criação eu fiz, na recriação, no reavivamento eu vou fazer, e o sopro do Espírito Santo, ele tudo começa em Deus. Gênesis 1:1 diz, no princípio criou Deus. Então tudo que começa em Deus. Em Hebreus capítulo 5, se eu não me engano, diz que nós temos que nos arrepender das obras mortas. Isso. O que seria uma obra morta? É toda obra que não começa em Deus, seja ela religiosa ou que nós chamamos secular. Quer dizer, tudo que não começa em Deus, que não tem princípio na semente divina, na palavra de Deus, na ação do Espírito Santo, não é algo avivado, não tem vida. E se não tem, precisa haver o arrependimento. Mas sim, eu acredito que o dom da vida, o avivamento, está ligado à operação divina. Do Espírito. É o divino ao humano, é o sopro ao pó da terra. Pastor Maurílio, o Carlos, que é do Espírito Santo, da cidade de Aracruz, ele pergunta, hoje ainda temos vivido avivamento em nossas igrejas? Na sua avaliação, você, ainda mais que é um pesquisador, né, de ciência da religião, como é que você avalia, pastor? Hoje eu não consigo vislumbrar um avivamento de proporções, né, nacionais, estaduais e tal, mas a gente vê pequenos focos de avivamento. Então eu não vislumbro para frente, e até baseado no que o apóstolo Paulo falou, de que haverá um grande avivamento. Muito pelo contrário, o que virá será realmente as pessoas apostatando da fé. Mas que pessoas reunidas e buscando a Deus e com uma boa intenção, certamente, se for da soberania, da vontade de Deus, vai acontecer sim o avivamento. E isso é provado ao longo da história. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, sempre que a situação estava num ponto caótico, Deus intervém na história. Mas, por exemplo, os dados de censo trouxeram que nós somos mais de 40 milhões de evangélicos. Né? E nós temos um pouco daquela presunção evangélica, né? Assim, de que nós, né? Nós, né? Mas pensando assim, nesse movimento de crescimento da igreja evangélica, tem por trás a ideia de novo nascimento, a ideia de que realmente o Espírito Santo está atuando. Será que a gente pode dizer que hoje os 40 milhões indicam que houve avivamento ou não? Houve um crescimento, mas não seria necessariamente um avivamento? Tem um dado interessante no censo que mostra que o aumento dos evangélicos também provocou o aumento do sem religião no Brasil. Então hoje, no último censo, majoritariamente é o cristianismo católico, em segundo lugar o cristianismo evangélico, e em terceiro lugar o sem religião. Já foram feitas pesquisas, por exemplo, nessas unidades de menores que estão presos, 70% dos menores são filhos de evangélicos. Até os nomes, né? Exatamente. Então, o crescimento numérico não indica um crescimento qualitativo, apenas quantitativo, até porque está na moda falar que é evangélico hoje. Eu não consigo observar esse crescimento como um avivamento da igreja. Eu acredito que houve uma mistura. Se nós olharmos há 100 anos atrás, quando o pentecostalismo chegou no Brasil, quer dizer, muita operação do Senhor trouxe realmente um crescimento à igreja. Se nós olharmos há 60, 50 anos atrás, denominações que eram extremamente tradicionais foram avivadas, né? A Igreja Batista da Lagoinha é uma prova disso, né? A descida, o símbolo que é a descida do Espírito Santo, né? Uma igreja forte na sua doutrina que começa agora a estar debaixo da liderança direta do Espírito Santo. Então, muitas dessas denominações ou grupos, né? Sejam individuais ou em grupos, experimentaram o avivamento. Eu acho que talvez pela não definição do avivamento saudável,
né? Eu lembro de Apocalipse capítulo 3, quando Jesus vai dizer para a igreja de Laodiceia, você não é quente nem frio, você é morno. Eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quer dizer, a expressão é muito forte. Ele diz, você diz que você está abastada, rica, mas na verdade, aos meus olhos, miserável, pobre, cego e nu. Aí o versículo 18 ele diz, aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo a fim de te enriqueceres. Quer dizer, para que o avivamento não só ele tenha início, mas que ele continue, a igreja precisa ser avivada com a palavra de Deus, traga pela explicação do Espírito Santo ao coração da igreja. Quando a igreja larga isso, ela perde o avivamento que se iniciou. Então talvez isso aconteceu no meio da história. Ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja deflagrada a vergonha da sua nudez. A nudez fala de uma vida em pecado. Uma vez que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nos entregamos à obra dele, então nós somos vestidos do Filho de Deus. Agora uma igreja que para de contar com a justiça divina, com aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, perde a mensagem principal da redenção, quer dizer, eu fui vestido do Filho de Deus. Essa é a minha maior tesouro, postura, né? Vestido eu falo de postura e identidade. Então muitos experimentaram, não tanto só individual como coletivos, mas talvez perder essa confiança. E o terceiro ele diz, colher para os olhos a fim de que veja. Quer dizer, nós precisamos de uma visão que vem clara de Deus, o Espírito Santo, né? Trazendo realmente a visão dele. E durante esses anos de avivamento, eu acredito que o genuíno e o não genuíno se misturaram. É aquela história do joio e do trigo. Então nós vivemos no Brasil, para mim, uma grande mistura. Agora, você citou Apocalipse, né? 3, quando fala Laodiceia, porque nem és quente, nem és frio, és morno. Há uma crítica ao morno, né? E fala de quente e frio. O avivado, entre aspas, assim, o mais pentecostal, adora fogo. Gente, tem um povo que gosta de fogo, é pentecostal. Né? Tudo é fogo. Aleluia. Aleluia. Mas assim, não há uma... Por exemplo, ali para o Apocalipse, tu critica o frio, porque ali não está falando de temperatura espiritual, está falando de utilidade, não é isso? Não está falando... Porque a gente começa a querer medir temperatura espiritual. Né? E não é assim, né? Não é uma questão tão estética. Eu lembro, por exemplo, que a igreja onde eu tive o privilégio de conhecer a Cristo, tinha um hino que a gente era muito engraçado. Eu ria por dentro, né? Porque o hino era assim... Vivifica, vive. Era um tom assim tão mórbido. E a música falava vivifica, mas gente, eu vou chorar aqui falando de vivifica. Né? Porque a gente quer que vida, você pensa em movimento, né? Mas parece que também a gente condiciona o avivamento à movimentação, à estética. Mas Deus pode fazer avivamento no jejum, por exemplo? Olha só que pergunta aqui o nosso telespectador. Deixa eu abrir aqui o celular. Ele pergunta sobre o jejum. Cadê? Aqui, ó. Quem manda é o Henrique. Ele pergunta, eu gostaria de ter ainda mais intimidade com Deus. Gostaria de saber sobre jejum, como fazer. Existem disciplinas espirituais para levar ao avivamento? O jejum, por exemplo, pode levar ao avivamento? Sim, como é que vocês pensam? Eu creio que o jejum ele é um exercício espiritual que beneficia quem o pratica. Agora, o avivamento, no sentido mais amplo, ele é um ato soberano de Deus. Quando Jesus deu as últimas orientações aos seus discípulos, ele disse, olha, fiquem em Jerusalém até que a promessa do Pai se cumpra. Ou seja, é um ato da soberania de Deus. Abacuque, nós não temos o vocábulo avivamento na Bíblia, não. Interessante. O mais próximo que a gente tem é a oração de Abacuque, que ele fala, aviva a tua obra. Mas o interessante é que Abacuque buscou a Deus, pediu que Deus avivasse e não houve um avivamento. Houve... muito pelo contrário, o cativeiro babilônico. Então eu posso jejuar, eu posso orar, eu devo buscar, eu devo jejuar. Mas o avivamento é um ato soberano de Deus, num sentido, claro, coletivo, social. Ele será uma pessoa avivada se dedicar um tempo na busca do Senhor. Mas isso não quer dizer que necessariamente ele vai mudar o contexto da igreja de uma forma global. Existem muitos livros bons falando sobre o jejum, né? Um deles é um livro do Richard Foster, chamado Celebração da Disciplina. É um dos livros mais brilhantes que eu já vi com relação às disciplinas, né? A meditação das escrituras, a oração, o jejum, né? Então, depois de ler o livro, eu reli o conceito do Richard Foster no sentido aspecto. As disciplinas espirituais, elas não são em si exercícios de avivamento. Elas são uma forma de nós nos expormos mais a Deus. Então, na minha opinião, juntando com o que o pastor Mário ele disse, com muita precisão, é como uma das definições de graça. A graça é o favor imerecido, a graça é a ação de Deus,
Mas a graça também poderia ser dito que é a iniciativa divina de Deus de vir ao nosso favor, pelo aspecto do seu caráter, do seu amor por nós, né? Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Romanos 5:8. Então, o avivamento seria esse aspecto do divino vindo a nós. Ninguém começa um avivamento do humano para o divino, é sempre de Deus ao nosso. Agora, também, uma das definições de fé é a nossa reciprocidade à ação divina. Então, nós temos o aspecto de Deus, a resposta. Então, nós temos o aspecto de Deus vindo e a nossa resposta ao Senhor. Quer dizer, então, as disciplinas espirituais, elas não são em si, vamos dizer assim, a chave do avivamento. Não, mas elas são a forma de nós nos expormos, de nós respondermos à iniciativa do Senhor de avivamento. Está até suscetível, né? Perceptível à ação de Deus, né? Sim. Porque Deus, às vezes, está atuando e a pessoa não vê. Tudo começa nele, Romanos 8:36. Porque por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então o jejum e as disciplinas espirituais eu entendo assim. É uma das formas de nós nos expormos a eles e responder a ele o que ele está fazendo em nós, em primeiro lugar. Nós temos também perguntas que vêm das ruas. Vamos ouvir uma dessas perguntas para o pastor Maurílio e o pastor Gustavo. Vamos lá? Meu nome é Lúcia Helena, eu moro na cidade de Ribeirão das Neves. Ainda existem dons espirituais e manifestação do Espírito Santo? E aí, o que vocês... Acho que vai ser fácil para a gente responder, pastor Maurílio. Sim, o que a gente precisa separar é o estético do ético. Se ela considera a manifestação do Espírito Santo só ao falar em línguas, profecias, curas divinas, eu creio que isso continua acontecendo, a gente tem visto, mas a efusão do Espírito ela foi dada para qualificar o cristão a ser testemunha de Cristo. Os dons foram dados para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, ou seja, eu não recebo para mim, o que eu recebo é para o outro. Não é aquele presente que você ganha para ficar mostrando para os outros. Bananeira não come banana. Come banana é o macaco e nós. Então, aquilo que eu recebo, o fruto que eu produzo, sim, é para que eu distribua para as outras pessoas. Nesse aspecto aí, com certeza o Espírito Santo continua atuando e dando dons. É fácil porque nós cremos nisso, né? Em Atos capítulo 2, fala sobre esse derramar do Espírito e fala sobre manifestações de dons ali. Atos é um livro histórico que ele não terminou. Atos capítulo 28 não é o fim de Atos dos Apóstolos, né? Sobre o ministério do Espírito Santo, ele continua. Sim. 1 Coríntios capítulo 12, por exemplo, fala sobre a operação dos 9 dons do Espírito Santo, em contraponto com Gálatas, por exemplo, 5, a partir do 21 e 22, falando sobre o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, e sobre esses 9 aspectos também. Então, nós cremos, né, como não só na igreja, no livro de Atos, como outros livros, que há a operação do Espírito Santo nos dons espirituais e também no fruto do Espírito, como o pastor disse. Tinha um professor de seminário que dizia algo simples, mas muito, muito edificante. Ele disse que entre o 1 Coríntios capítulo 12 e 1 Coríntios capítulo 14, falando sobre a infusão do Espírito e a operação dos dons, existe 1 Coríntios capítulo 13, falando sobre o amor e a manifestação, como que do fruto, né, do Espírito no caráter cristão. Isso é legal mesmo, né? Porque 1 Coríntios 12 ele fala dos dons, né? Aí 14 ele fala como é que os dons devem operar na igreja, que estava alguns problemas de operação, aí bota 13 no meio. Tem muito amor, sem amor não rola não. Vamos a mais uma pergunta que vem das ruas, mas eu vou pedir para o pastor Maurílio e o Gustavo que não respondam já, tá? Porque nós vamos para o intervalo. Vamos lá? Sou a Marina, moro em Belo Horizonte e eu gostaria de saber se manifestações de dons espirituais é sinal de uma igreja avivada. Boa pergunta que a Marina fez, vocês vão responder depois do intervalo, tá joia? Vamos e voltamos de volta com o nosso bate-papo, batendo papo hoje sobre avivamento. E nós tivemos uma pergunta que fala sobre avivamento e dons, que eu acho que foi a Marina. Vamos conferir a pergunta novamente? Sou a Marina, moro em Belo Horizonte e eu gostaria de saber se manifestações de dons espirituais é sinal de uma igreja avivada. Pois é, o pastor Maurílio falou da questão da estética e da ética, né? Dos dons, eu vou até provocar mais, o carisma e o caráter, nada com o nome do seminário, viu, Gustavo? Mas assim, tem muita gente que busca o carisma, que é o dom, e esquece do caráter. Os dons são os sinais de um avivamento ou existem outros sinais? O que vocês pensam?
Eu acho engraçado quando se fala em dons espirituais, já se pensa em língua, profecia, como se amor, caráter, longanimidade, benignidade não fossem coisas espirituais. E elas são profundamente espirituais. O gnosticismo talvez separa isso, mas nós sabemos que biblicamente essas coisas estão unidas. Mas interpretando o que ela quis dizer, a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Ou seja, Deus concede, Deus não toma. Não é necessário que uma igreja avivada tenha, por exemplo, os dons espirituais da glossolalia, da língua. Até porque Paulo fala em Coríntios que nem todos falam em língua. E não, isso vai dar uma polêmica, vamos fazer um programa só sobre... Porque há controvérsias, né? Só provocando, mas gente, depois você responde provocação no outro programa. Né? Mas porque tem gente que acha que todo mundo tem que orar em línguas. Você está falando em 1 Coríntios 14, né? Se Paulo fala que nem todos falarão em línguas, então eu tenho que concordar com Paulo a despeito de qualquer outro posicionamento de vertente pentecostal. Mas não vamos explorar isso não, porque senão não vamos sair, não vou falar de avivamento. Mas um contraponto interessante dessa operação e dessa frutificação, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, Paulo vai fazer um elogio para a igreja, dizendo que para aquela igreja de Corinto não faltava ali nenhum dom, nenhum carisma. Então nós imaginamos ali as 9 operações né, públicas dos dons espirituais, a palavra de conhecimento, sabedoria, discernimento de espíritos e aí sucessivamente. Mas eu aprendi com o pastor Cássio Miranda, na minha época de seminário, 10 anos atrás. Como é que ele é antigo lá no Seminário Carisma. Sou vivido. Mas uma coisa que me marcou muito naquela época, pastor, e diz 1 Coríntios 3:1, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Quer dizer, uma igreja que foi elogiada pelo apóstolo Paulo pela manifestação dos dons espirituais públicos, ao ponto de 1 Coríntios 14 precisar de organizar esse culto público. Ele está dizendo o seguinte, eu não pude falar como a espirituais. O senhor mencionou na época que essa palavra é pneumaticóis, quer dizer, controlados pelo Espírito. Então, como uma igreja que está debaixo do batismo do Espírito Santo, operação dos dons espirituais, ela pode não estar madura na sua vida cristã, quer dizer, não andando guiado pelo Espírito Santo, sendo dominada pelo Espírito nas outras áreas, mas carnais, quer dizer, sarquicóis, eu lembro até hoje, 10 anos depois. Perfeito. É um bom professor. Sarquicóis, quer dizer, controlados pela carne. E ainda andando mais nas obras da carne do que no fruto do Espírito. Devia estar andando no Espírito e não está. Então, derramar do Espírito, a liberação dos dons do Espírito Santo, precisam de andar da mesma, vamos dizer assim, equilíbrio da operação do Espírito Santo em nós, pela produção do fruto do Espírito, permeando toda a nossa vida cristã. Gálatas tem que estar juntinho ali. Isso é um bom avivamento, um avivamento equilibrado. E é um avivamento inquestionável, né? Muitas mensagens chegando, manda um abraço para o pastor Maurílio. E para mim, quem é a Gleice, pastor Maurício, do Tirol, diz que fez seminário Cristo para as Nações. Lembra da Gleice? Foi sua aluna, é isso? Foi minha aluna em 2007. Ele lembra até o ano, rapaz, misericórdia. 2008. Eu não lembro nem que eu tomei de café da manhã, eu lembro do ano que estudou. Pesquisador mesmo. Rapaz, o Marcelo que manda mensagem, diz que o avivamento está sendo esquecido das nossas igrejas. Precisamos de doutrina e disciplina para alcançar avivamento. Interessante o que o Marcelo coloca aqui. A questão de alcançar avivamento vai na contramão do que vocês, pelo menos o pastor Maurício falou, lembro que é uma questão que vem... soberano de Deus. Não é um ato que o homem provoca. Não tem jeito não, nem de provocar assim a ação de Deus, não. Eu não só devo, como eu posso provocar uma ação de Deus em favor da minha vida, da minha comunidade. Eu só não posso achar que eu vou contra um plano escatológico de Deus. Por exemplo, é o caso de Jeremias, que profetizava o cativeiro e chorava e pedia a Deus que não realizasse aquilo. Deus realizou. Era um ato soberano de Deus. Abacuque pediu avivamento, Deus não deu avivamento e o povo foi também para a Babilônia. Se há um plano escatológico de Deus, de que haja apostasia, de que venha o homem da iniquidade, de que as coisas caminhem para um desfecho, isso vai acontecer independente das nossas orações. E num plano pessoal, quer dizer, se Atos capítulo 2 é o derramamento do Espírito, para não parar mais esse derramamento, quer dizer, então o de Deus já começou, né? Se nós temos a expressão de João capítulo 15, versículo 16, né? O pastor tem dito nessa questão assim, histórica de um grande avivamento, daquilo que você para e diz, não, todas as igrejas, ou então todo o Brasil, isso aí é um ato soberano de Deus, num sentido até escatológico, né? Da grande data, ou então de momentos. Mas talvez o que ele também esteja perguntando sobre no sentido pessoal. João 15, 16, Jesus disse, não fostes vós que me escolhestes,
eu vos escolhi a vós outros e vos liguei para que vades, deis fruto. Quer dizer, é iniciativa divina, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. É iniciativa divina, porque Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, e nós ainda pecadores. É iniciativa divina. Então a gente deve responder a essa iniciativa, experimentando um avivamento pessoal. Há 15 anos atrás eu fui avivado no meu coração, o dia que eu pude responder a chamada evangelística e deixar Jesus entrar no meu coração. Eu tenho vivido esse avivamento pessoal, né? Que talvez ele esteja dizendo, eu preciso buscá-lo. Mas não é o que nós fazemos a Deus, é o quanto nós nos expomos ao que Ele está Perfeito. E quer fazer, né? Eu costumo dizer que eu falo muito em seminário, que enchimento do Espírito Santo não é quanto eu tenho de Deus, é quanto Deus tem de mim. Ser cheio do Espírito não é eu ter mais de Deus, é Deus ter mais de mim, porque aí eu vou ser cheio dele. Porque tem gente que pensa que ser cheio do Espírito Santo é receber mais do Espírito Santo. Não é. É o Espírito Santo me dominar completamente. Nós temos um problema aí da linguagem, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Como que eu fico cheio ou vazio de uma pessoa? Então a linguagem aí quer dizer realmente a minha proximidade com essa pessoa, o meu relacionamento, a minha comunhão com essa pessoa. Então, num sentido individual, eu concordo com o Gustavo. Eu devo buscar o avivamento, que é um estreitamento do meu relacionamento com Deus. Perfeito. Gustavo, a pessoa mandou mensagem aqui, como as mensagens estão chegando, aí vai mexendo aqui. O pastor Tássio, que é de Ilhéus, Bahia. Ah, grande Tássio. O Senhor, através do Espírito Santo, ministrou muito em minha vida e em ministério. Ama a sua vida, Gustavo. Olha que legal. Prazer. Um jovem esplêndido. Sempre teve sede de Deus e está vivendo um avivamento, levou esse avivamento lá para Ilhéus. Glória a Deus. E uhul, pastor, eu não acredito que o programa é na TV e ao vivo. Quando ligo a rádio ao meio-dia e não ouvi o debate, fiquei triste, mas agora estou vendo aqui. Ah, que legal. Só não diz quem é que está mandando. Está cheio de emoticon aqui. Diz quem é que está mandando essa mensagem. Mandou mensagem aqui meio-dia 44. Mas eu fiquei feliz, viu? Segui a gente, né, na rádio. A rádio agora está aqui com a gente na TV. Está gostando, que bom. A Rosânia, do Espírito Santo de Colatina. Queridos, como podemos viver um novo avivamento em nossas igrejas? O que a gente faz para ter um novo avivamento? Aí que entra aquela questão, o pastor falou que depende de Deus, né? Mas não tem como sim. Sim, mas aí vamos pensar numa comunidade. Todos os avivamentos na Bíblia, do rei Ezequias, que teve um caráter moral, do Josias, que foi uma reestruturação da lei, de Esdras, Neemias, uma reestruturação do culto, todos passaram pelas Escrituras. Então eu acho que a renovação de uma igreja vai passar sim por uma interpretação um pouco mais pura e mais genuína das Escrituras, um pouco mais de amor às Escrituras. Mas a prática que é comum assim, é fazer campanha de 7 semanas, sei lá de quê, não tem uns treinos negócio desse, que ele começa a fazer um tanto de campanha, né? E ao invés de voltar para a Bíblia e para a oração. Isso é mais ou menos aquilo que a Bíblia fala, que quando uma pessoa está triste e eu canto uma canção para ela, é como se eu estivesse jogando sal no vinagre. O que a pessoa precisa é de uma cirurgia de Deus na vida dela, e o que promove isso é o apego às Escrituras, a transformação que a palavra de Deus faz na junta medula, espírito e alma da pessoa. Isso, para mim, o avivamento legal, passa por aí. É porque eu estou lembrando que quando o Pedro, por exemplo, recebe o Espírito, se tem uma descrição de avivamento, é lá Atos 2, né? A mensagem de Pedro é Bíblia pura, né? Ele cita o Antigo Testamento assim, de cabo a rabo, né? Quer dizer, ele vai para o Joel capítulo 2, versículo 28, né? E o anterior do versículo 28, no mesmo Joel, a partir do versículo 12, Deus pede para que se faça um jejum, não só de rasgar as vestes, mas o coração. Então fala sobre uma restituição de uma vida para Deus. Entrega, né? E aí sim entra o Atos 2, 28. E o que a irmã também perguntou, foi citado de uma forma brilhante pelo pastor Maurílio também, é o seguinte: qual é o modelo de avivamento para as nossas igrejas? Nós temos em Atos capítulo 2, a partir do 42, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos. Quer dizer, nós temos isso aqui até o versículo 47, o modelo. É porque às vezes alguém vai estabelecer um crescimento de igreja, um desenvolvimento de igreja, e fica procurando em muitos outros lugares ou literaturas eclesiais, o que eu devo fazer, como é que eu faço? Aprendo com um, com o outro. Então, pelo pragmatismo e resultados atuais, as pessoas às vezes deixam de se voltar às Escrituras. Aqui está o modelo divino de uma igreja avivada para qualquer tempo da história. Perfeito. Está aqui registrado nas Escrituras. A volta das Escrituras, então, seria um dos grandes pontos. Agora, em termos de avivamento pessoal, tem uma telespectadora ou telespectador
não sei se é ele ou ela, que é de Santa Catarina, do lindo estado de Santa Catarina, que pergunta, uma pessoa pode ser avivada no culto somente? Quer dizer, pode ter aquele momento de avivamento, o que é que vocês entendem? Isso não é avivamento. Isso é emocionalismo. Se é só no momento do culto que ela sente alguma coisa, que ela se manifesta, isso aí fica no estético. Se ela saiu do culto, ela tem um outro comportamento, nós não podemos chamar isso de avivamento. Até porque, lendo alguns livros de avivamento, eu percebi 3 aspectos que você encontra para a continuação do avivamento. O primeiro aspecto é que as pessoas que recebem dessa efervescência do Espírito na vida pública, elas passam a amar as Escrituras na vida individual, no lugar individual. Sim. Outra coisa, elas não só respondem essa unção do Espírito Santo na vida pública, mas elas passam a orar. Quer dizer, quando privado, né? Quando a oração do privado acontece, é porque o avivamento chegou no coração. E um outro aspecto é quando alguém se levanta para dar continuidade ao que Deus está e quer fazer. Quer dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso que eu ia falar. O movimento missionário é uma evidência. Os moravianos mostram isso para nós. Há 100 anos mandando missionários para o mundo através de um culto, né? Um momento individual de resposta ao avivamento. Isso deu uma transformação no mundo, né? Eu me calo. Quando eu vejo uma igreja missionária, eu me calo. Pode ser fria, entre aspas. Não, é uma igreja avivada. Uma igreja de aspecto, né? Uma igreja que é missionária, que tem caráter, tem ética, tem apego às Escrituras. Como eu vou dizer que não é avivada? Tem até uma nossa querida telespectadora que está falando assim, que está surpresa e muito feliz. Deixa eu achar aqui, porque a Kathleen, que é de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro, diz que está impactada com as palavras de hoje, do bate-papo, pois ontem no culto foi dito sobre isso. Olha lembra, você foi aluno da Mi no Carisma? Não tive esse privilégio. A Mi falava como é que ele falava? Divina conexão, né? Deus faz conexões divinas, assim. Não existe coincidências, né? Se você ouviu ontem e está ouvindo aqui, minha querida, Deus tem coisa para você, viu? Pode saber que Deus está fazendo uma obra aí. Mais mensagens chegando. Pastores, tem uma pergunta. Por que a visão do verdadeiro avivamento ficou escassa nas igrejas evangélicas? Tantas informações e meios favoráveis para o conhecimento de Deus, infelizmente o que se tem é uma pobreza espiritual. Estou generalizando, né, mas isso tem boa parte. Quem fala é o pastor Wagner, do Ministério Betel Aliança, lá de Araçoiaba, Ceará. Ele nos parabeniza pelo programa. Qual será a razão do avivamento verdadeiro, esse que vocês estão falando da palavra, de oração, né, que se evidencia em missões, se evidencia em pureza moral, está ainda tão escasso, apesar da igreja estar crescendo numericamente? Qual a razão? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz uma frase muito forte, ele diz que muitas igrejas hoje buscam o que dá certo, não o que é certo. O pragmatismo, né? O pragmatismo, né? O mal do pragmatismo no sentido da gestão de igreja, quer dizer, da liderança de igreja hoje. Então, eu acho que o que dá certo, quer dizer, as multidões, você tira uma foto na igreja hoje, em alguns lugares, não em todos os lugares, e aí você tira a mesma foto daqui a um ano, você descobre que as pessoas são praticamente outras. Mas isso tem ainda enchido programas de televisão, né? Não estou falando da rede super em si, mas muitos outros aí por fora, programas da internet, quer dizer, as pessoas, elas são atraídas por esse resultado instantâneo extremo. Então, para que parar para aquilo que realmente o Senhor está nos instruindo? Para que pagar o preço do correto? Jesus chega a dizer, quem quer perder a sua vida tem que... Né, quem quer segui-lo tem que perder a vida, toma a sua cruz e siga-me. Quer dizer, até que se viva isso, que a semente divina realmente brota no coração, que realmente quer responder a Deus, não só ter de Deus o melhor, mas ser para Deus o melhor. Aí eu acho que o preço é um pouco mais alto. Você está falando, eu lembrei de... Você sabe que a gente às vezes não é culpado, não, Gustavo? Porque também. Você está falando aí, eu estou lembrando de uma música que a gente cantava muito, né? Que até canta, né? O melhor de Deus ainda está por vir. A gente tem, na nossa corinhologia, na nossa inologia, a gente tem tanto esse negócio, assim, o melhor de Deus ainda está por vir. E o melhor que eu tenho para dar para Deus, né? Eu lembro de uma frase do Kennedy, sensacional. Não pergunte para a América o que ela pode dar para você, pergunte a você o que você pode dar pelo seu país, né? Eu acho que também tem muito disso. Eu acho que o avivamento é um despertamento, assim, do eis-me aqui, envia-me a mim, né? Não, assim, eu achei até que você ia apertar um pouco mais o nosso calo, dizendo que um dos problemas era a liderança. Não. Um homem chamado A.M. Bold diz que nós procuramos melhores métodos e Deus procura melhores homens. Perfeito. Né? O Moody dizia, você coloca lenha, fogo na lenha seca, até a lenha verde ela vai queimar. Quer dizer, o avivamento deve começar nos púlpitos, né? de líderes comprometidos. Agora, a gente tem que tomar cuidado um pouco com o pragmatismo e lembrar da primeira carta de João à igreja de Éfeso. Era uma igreja
bem avivada, no sentido doutrinário, ela julgava as heresias que vinham até ela sofria por amor ao Evangelho, ela dava a vida pelo Evangelho, mas lá no final ele fala, tenho contra ti que perdeste o primeiro amor. Então o avivamento ele passa pela relação do homem com Deus, de Deus com o homem. Por isso que eu disse no início, eu acho que a marca principal do avivamento é o amor. Se o cristão não ama, ele não é avivado, independente dele ter uma obra missionária como a igreja de Éfeso, dele ter todos os dons como a igreja de Corinto, independente dele ser uma igreja solidária como a igreja de Filipos, se ele não tiver um relacionamento íntimo e pessoal e simples com Deus, ele não é avivado. Que está na base dos 2 grandes mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus, o teu coração, entendimento, alma e força, e ao próximo como a ti mesmo. Bom, muitas perguntas chegando. Tem um aqui que eu não vou responder hoje não, porque essa é pauta para um outro programa. Vou pedir, inclusive, nosso editor, nossos produtores para anotar aí. Porque assim, olha, boa tarde a todos. Tem uma dúvida. O que precisa para ser batizado pelo Espírito Santo? Vai ser uma pauta para um outro programa, senão vamos ficar aqui o programa inteiro e já está acabando, mas, né? Uma boa pergunta, concorda? Certo. Batismo com o Espírito Santo é um tema muito legal. Obrigado, viu, pela sua mensagem. Gemene, que é de Minas, pergunta o seguinte: os católicos são avivados? É uma boa pergunta, hein? Vou perguntar ao doutor da ciência da religião. Bem, eu acho que se a gente fizer uma análise da história, nós vamos perceber que o que o Papa Francisco tem feito na Igreja Católica é um processo de análise da própria Igreja, de observação dos erros, dos acertos, e é um chamado à Igreja para a volta de uma simplicidade do Evangelho. Então, eu acredito que pode e acontece movimentos de avivamento, sim, no catolicismo. Não necessariamente está falando do movimento carismático. Não necessariamente. Passa pelo relacionamento com Deus, mudança de caráter, apego às Escrituras e amor ao próximo. Quando nós olhamos para a Reforma, nós entendemos que o catolicismo, na forma corrompida, quer dizer, religiosa, romana, no sentido assim, daquilo que se perdeu a vida do retorno às Escrituras, da operação do Espírito Santo, e de um coração que se arrepende, não a idolatria, quer dizer, então o catolicismo está corrompido, mas não o católico em si. Quer dizer, o católico, ele, a palavra, pela operação de Deus, pela comunhão, ele pode sim experimentar. Tanto é que nós somos uma igreja que viemos de uma reforma ao catolicismo. Eu costumo perguntar, o John Hus era o quê? O John Hus que morreu? Um católico. Católico. Ué, o John Wycliffe. Martinho Lutero. Pois é, então vai parar com esse trem. Né? Então o avivamento pode passar por várias denominações. Deixa eu ver, uma pessoa está mandando um abraço aqui. Sou muito grato a Deus pela Rede Super. Tem um carinho especial pelo pastor Márcio, pois não perco os cursos domingo, legal. Não sei se está mandando aqui, é o Fernando Krupp. Fernando Krupp de Nova Friburgo, estado do Rio de Janeiro. Eu não sei se o Fernando mandou mensagem. Não é o Fernando, que é grata. O Fernando está mandando assim, olha, estou amando o debate, temos que ser avivados em todo o tempo na companhia maravilhosa do Espírito Santo. Legal, isso é companhia, né? Acho que avivamento é isso, é a presença do Espírito o tempo inteiro, né? A Bíblia diz em Atos 10, 38, olha o avivamento que Jesus viveu. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, qual passou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então ele fala do Filho de Deus aqui na Terra, ele mesmo mostrando essa intimidade pessoal com o Espírito Santo enviado pelo Pai. Precisamos mesmo, né, de igrejas íntimas do Espírito, né, igrejas que tenham essas evidências de avivamento. Né? Amém. Muito mais do que o barulho, mas a vida de Deus fluindo mesmo. Né? Pastor Maurílio, Gustavo, acabou, né? Sabia que o tempo ia acabar rápido, o tema é muito gostoso, mas já temos umas 3 pautas que surgiram aqui que vocês vão voltar para a gente conversar. Tá joia? Vai ser muito bom mesmo. E eu agradeço muito a você que participou desse bate-papo aí, mandando as suas perguntas. Você que não pôde mandar, mas que ouviu, né, conversou com a gente, que às vezes a gente conversa com a televisão também, vale a pena, né? Eu convido você para amanhã voltar a assistir o nosso bate-papo 12h15. Que Deus te abençoe e não muda de canal não, continua aqui na Rede Super, que sempre terá uma programação para abençoar a sua vida e glorificar o nome de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde e até amanhã. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.